Desvendando a Síndrome de Guillain-Barré, conhecimento e esperança em tempos desafiadores no coração do Peru, surge um chamado de emergência sanitária devido a um aumento inesperado de casos da Síndrome de Guillain-Barré. Mas o que essa síndrome realmente representa? É crucial compreender a verdade por trás dessa condição e dissipar os equívocos que a cercam. Nossos olhos são atraídos por manchetes e imagens dramáticas de micro-organismos que ilustram reportagens sobre essa famosa síndrome. No entanto, devemos entender que a Síndrome de Guillain-Barré não é causada por nenhum desses organismos e a declaração de emergência de saúde não se destina a conter sua manifestação, pois ela não é contagiosa. Por que então testemunhamos essa comoção? Vivemos em uma era em que a busca pelo compartilhamento e o tráfego que gera monetização muitas vezes prevalecem sobre a transmissão de mensagens satisfatórias e explicadas para a população. Após uma pandemia recente, a sociedade está ávida por informações médicas ansiosas, porém se sente perdida em relação a quem e que acredita. Vamos nos aprofundar nos fatos. A Síndrome de Guillain-Barré é conhecido desde 1859, quando o médico francês Jean-Baptiste Octave Landry de Tézilat registrou o primeiro caso de paralisia aguda na literatura médica. Somente em 1916, os médicos neurologistas franceses Georges Guillain, Jean-Alexandre Barré e André Stroh descreveram não apenas as manifestações clínicas, mas também os achados complementares que caracterizam a doença. É importante notar que o nome de André Stroh foi deixado de fora oficialmente ao nomear a doença, talvez devido à sua juventude na época. A Síndrome de Guillain-Barré não é novidade e ao longo dos últimos 100 anos, avanços significativos foram feitos na compreensão dos controles que a desencadeiam, suas fases e os tratamentos empregados para combatê-la. Inicialmente acreditava-se que era uma doença desmielinizante pós-infecciosa, mas teorias atuais demonstram que seu mecanismo pode ser mais complexo, afetando tanto a mielina revestimento dos nervos quanto os neurônios dos nervos periféricos. Qual é o risco, então? Como nosso corpo depende dos comandos dos nervos para todas as atividades musculares, se a doença afeta o revestimento dos nervos ou os neurônios, qualquer músculo pode ser comandado, incluindo os músculos controlados, e é aí que reside o perigo. Quando esses músculos falham, a insuficiência respiratória pode se instalar, o que pode ser potencialmente fatal. No entanto, graças à compreensão do mecanismo da doença, a medicina desenvolveu formas consagradas e eficazes de combate a ela, utilizando uma classe especial de medicamentos chamados imunoglobulinas ou uma técnica chamada plasmaférese, na qual o plasma do paciente é filtrado e os autoanticorpos removidos. Ambas as abordagens são altamente eficazes quando realizadas precocemente. Esses tratamentos visam combater os autoanticorpos produzidos pelo sistema imunológico, que identificam erroneamente a mielina ou partes das ameaças como ameaças a serem destruídas. Ao remover esses autoanticorpos e modular a atividade imunológica, os pacientes têm chance de se recuperar. A Síndrome de Guillain-Barré progride rapidamente, portanto, o diagnóstico precoce e o tratamento imediato são essenciais, de preferência em um hospital com UTI e fisioterapia neurológica. A maioria dos pacientes se recupera completamente em semanas, embora alguns possam necessitar de fisioterapia prolongada e podem ficar com sequelas, especialmente aqueles que foram tratados e tratados tardiamente. É importante destacar que cerca de 5% dos casos evoluem para óbito. Mas afinal, existe uma relação entre essa síndrome e doenças infecciosas? A interpretação científica atual revela que sim. Existe uma relação com desafios imunológicos, especialmente aqueles que precedem o início da doença. Quando o sistema imunológico é exposto a um desafio intenso, pode ocorrer um erro, fazendo com que ele identifique partes do próprio organismo, como a mielina ou os axônios dos neurônios, como ameaças e comece a atacá-los, apresentados nos sintomas observados. Assim, ao longo desses mais de 100 anos de conhecimento sobre a doença, não é incomum observar surto de Guillain-Barré após epidemias de diarreia ou outras doenças de natureza viral. Além disso, é importante mencionar que a própria literatura científica reconhece que a síndrome pode ocorrer como reação a diversas vacinas rotineiramente utilizadas em calendários vacinais ao redor do mundo. No entanto, é crucial destacar que esses casos são extremamente raros, e os benefícios das vacinas superam em muito o risco ínfimo de desenvolver essa síndrome, principalmente considerando que existe tratamento conhecido e eficaz.
No Brasil, durante a epidemia do vírus Zika, houve um grande surto de Guillain-Barré, mais uma vez evidenciando a relação entre doenças infecciosas e a emergência dessa condição neurológica. Embora no país não seja uma doença de notificação compulsória, a prática clínica demonstra que quase todos os médicos que trabalham em prontos socorros e emergências já se depararam com casos de Guillain-Barré ao longo de suas carreiras, seja após vacinação ou vacinações, sendo a maioria dos casos favoráveis. Em minha experiência profissional, não consigo me lembrar do último paciente que faleceu em decorrência dessa doença e tenha passado por minhas mãos, ou pelas mãos de colegas próximos, ao longo dos meus 25 anos de prática. Isso não se deve apenas à excelência dos médicos brasileiros, mas sim ao diagnóstico correto e precoce, seguido de tratamento imediato, que literalmente salva vidas com tranquilidade. Conclui pedindo ao leitor que filtre cuidadosamente as informações sobre saúde que lê, considerando a dinâmica da imprensa atual, na qual o número de likes muitas vezes é mais valorizado do que a consciência de ter fornecido informações claras e tranquilizadoras para a nossa população já tão sofrida. Lembrem-se, a busca pelo conhecimento e pela verdade é o que nos guiará através desses tempos desafiadores. Portanto, tenha confiança nos avanços científicos conquistados ao longo dos anos no entendimento do síndrome de Guillain-Barré. Seja por meio de tratamentos com imunoglobulinas ou plasmaférese, o medicamento possui recursos eficazes para combater essa condição. Embora a doença exija cuidados e diagnóstico precoce, a maioria dos pacientes se recupera completamente em semanas. Tenham esperança, pois a expertise médica e dedicação aos pacientes são fundamentais para superar essa síndrome. Paulo Porto de Mello é especialista em neurologia, neurocirurgia e medicina de urgência. Lembre-se, este conteúdo é meramente informativo, não há nenhuma epidemia no nosso país, porém este conteúdo é importante para nossos telespectadores. Acreditamos que você do canal deva estar bem informados e se depararem com sintomas semelhantes como sonolência, confusão mental, coma, crise epilética, alteração do nível de consciência, perda da coordenação muscular, visão dupla, fraqueza facial, tremores, redução ou perda do torno muscular, dormência, queimação ou coceira nos membros. Pedimos que procurem orientação médica. Acreditamos que nossos médicos têm capacidade de confirmar, então fica a dica. Obrigado por chegarem até aqui. Comente e se inscreva, você importa demais.